grande desenvolvimento em quantidade e âmbito das obras literárias de Bahá'u'lláh, após seu regresso de Sulaymaniyye, constitui ainda outra característica distintiva do período em causa. Os versículos que fluíram de sua pena durante esses anos, descritos por ele próprio como uma copiosa chuva, quer em forma de epístolas, de exortações, de comentários, de apologias, de dissertações, de profecias, de orações, de odes, quer de cartas específicas, contribuíram em grau notável para a reforma e desdobramento progressivo da comunidade Babi, para o alargamento de suas perspectivas, para a expansão de suas atividades e para o esclarecimento dos seus membros. Durante os primeiros 2 anos após seu regresso do retiro, atesta Nabil, que por esse tempo residia em Bagdá, versículos não registrados fluíam dos seus lábios com tal abundância que equivaliam em média num lapso de 24 horas aos existentes no Alcorão. Quanto aos versículos que ele ditou ou escreveu, seu número não era menos notável, quer no tocante à riqueza do material neles contida, quer no tangente à diversidade dos assuntos a que se referiram. Lastimável é o fato de se haver perdido irremediavelmente para a posteridade a maior parte desses escritos. Uma autoridade tão eminente como Mirza Khanjan, o amanuense de Bahá'u'lláh, afirma, conforme foi relatado por Nabil, que por ordem expressa de Bahá'u'lláh centenas de milhares de versículos, na sua maioria escritos de seu próprio punho, foram obliterados e lançados ao rio. Notando a minha relutância em executar suas ordens, Mirza Khanjan narrou a Nabil. Bahá'u'lláh tranquilizava-me dizendo: ninguém se encontra nesta época que seja digno de ouvir estas melodias. Não me mandou repetir esse ato apenas por 1 ou 2 vezes, mas por inúmeras vezes. Havia um certo Mohammed Karim, natural de Shiraz, que vira a rapidez e a maneira pela qual o Bab escrevera os versículos com que era inspirado, e que teve o privilégio de ser admitido durante aqueles dias à presença de Bahá'u'lláh e de observar com os próprios olhos o que ele considerava uma prova inigualável da missão do prometido. Legou, pois, à posteridade o seguinte testemunho: juro que os versículos revelados por Bahá'u'lláh eram superiores pela rapidez com que foram redigidos, pela facilidade com que fluíram e por sua lucidez, profundeza e doçura, aos que eu mesmo vi jorrarem da pena do Bab, quando em sua presença. Se Bahá'u'lláh não tivesse outros títulos à grandeza, este seria suficiente aos olhos do mundo e de seu povo, qual seja o de ter ele produzido os versículos que hoje fluíram de sua pena. Primeiro dentre os inestimáveis tesouros produzidos pelo oceano encapelado da revelação de Bahá'u'lláh é o Kitab-i-Khan, livro da certeza, revelado no espaço de 2 dias e 2 noites, nos últimos anos daquele período. Foi escrito em cumprimento à profecia do Bab, que estabelecera expressamente que o prometido completaria o texto do inacabado Bayan persa, e em resposta às perguntas dirigidas a Bahá'u'lláh pelo tio materno do Bab, Haji Seyyed Muhammad, que até então não se havia convertido, quando de sua visita a Karbila, juntamente com seu irmão, Haji Mirza Hassan Ali. É modelo de prosa persa esse livro, sendo seu estilo ao mesmo tempo original
puro, vigoroso e notavelmente lúcido, sendo incisiva sua argumentação, irresistível e inigualável sua eloquência. Esboçando em linhas gerais o grande plano redentor de Deus, ocupa lugar único em relação a qualquer outra obra de toda a literatura Bahá'í, exceto Kitab al-Aqdas, o sacratíssimo livro de Baha'u'lláh, revelado nas vésperas da declaração de sua missão, apresentou à humanidade o vinho especial selado, cujo selo é de almíscar. Quebrou os selos do livro a que Daniel se referiu e patenteou o significado das palavras destinadas a ficarem fechadas até o tempo do fim. Dentro de um espaço de 200 páginas, essa obra proclama inequivocamente a existência e a unicidade de um Deus pessoal, incognoscível, inacessível, fonte de toda a revelação, eterno, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Assevera a relatividade da verdade religiosa e a continuidade da revelação divina. Afirma a unidade dos profetas, a universidade de sua mensagem, a identidade de seus ensinamentos fundamentais, a santidade de suas escrituras e o caráter duplo de seus graus. Denuncia a cegueira e a perversidade dos sacerdotes e letrados de cada era. Cita e elucida as passagens alegóricas do Novo Testamento, os versículos obscuros do Alcorão e as crípticas tradições maometanas que têm gerado aqueles mal-entendidos, aquelas dúvidas e animosidades através dos séculos que têm apartado os seguidores dos principais sistemas religiosos do mundo e continuam a separá-los. Enumera os requisitos essenciais para que cada um que busca verdadeiramente possa atingir o objeto de sua busca. Demonstra a validez, a sublimidade e a significação da revelação do Báb. Aclama o heroísmo e o desprendimento de seus discípulos. Prognostica e prediz o triunfo universal da revelação prometida ao povo do Baião. Sustenta a pureza e a inocência da Virgem Maria. Glorifica os imames da fé de Maomé. Celebra o martírio do imame Hussein e lhe exalta a soberania espiritual. Revela o significado de tais termos simbólicos como a volta, a ressurreição, selo dos profetas e dia do juízo. Prenuncia e distingue as 3 etapas da revelação divina e discorre em termos ardentes sobre as glórias e as maravilhas da cidade de Deus, renovada a intervalos fixos pela dispensação da providência, para a guia, o benefício e a salvação de todo o gênero humano. Bem pode-se asseverar que de todos os livros revelados pelo autor da revelação Bahá'í, este livro por si só, tendo eliminado as barreiras seculares que, de um modo tão insuperável, vinha separando as religiões do mundo, tem estabelecido uma base ampla e inatacável para a completa e permanente reconciliação de seus seguidores. Ao lado desse repositório incomparável de inestimáveis tesouros, deve figurar aquela maravilhosa coleção de preciosas sentenças, as palavras ocultas,
com que Baha'u'lláh foi inspirado quando vagava envolto em suas meditações pelas margens do Tigre. Revelado no ano de 1274 da Era Islâmica, parte em persa e parte em árabe, foi originariamente designado como livro oculto de Fátima, sendo identificado por seu autor com o livro do mesmo nome. O Isla xiita acreditava que este livro estava sob a posse do Caim prometido e que continha palavras de consolo dirigidas a Fátima pelo anjo Gabriel, por ordem divina, editadas ao Imam Ali, com o único fito de confortá-la na hora da intensa angústia após a morte de seu ilustre pai. O que significa esse dinâmico fermento espiritual introduzido na vida do mundo para dar às mentes dos homens uma nova orientação, aperfeiçoando-lhes a alma e retificando-lhes a conduta? Poderá ser melhor julgado pela descrição de seu caráter dada na passagem inicial por seu autor. Isto é o que desceu do reino da glória, pronunciado pela língua da grandeza e do poder, e revelado aos profetas de antanho. Disto, tiramos a quintessência e enroupamo-la nas vestes da brevidade, como uma prova de graça para com os justos, a fim de que eles possam manter-se fiéis ao convênio de Deus, possam fazer com suas vidas jus à sua confiança e no reino do Espírito obter a preciosidade da virtude divina.